Fala aí, galera do Cultura da Ação. Jurassic World 2. Jurassic World Mundo Ameaçado. A gente já tem uma crítica aqui no canal que aborda todas as questões de roteiro, fotografia, e se o filme é legal, se o filme não é legal. Mas eu tenho uma questão que paira um tanto quanto mais dentro da questão científica e da questão filosófica para colocar sobre esse filme. Se você quiser ver as questões técnicas e de roteiro e tudo mais, tá lá no outro vídeo que a gente fez, mas eu vim para conversar com vocês sobre, primeiro, questões científicas aqui, que o primeiro filme, que é inspirado no livro do Michael Crichton, ele não tinha todas essas questões de descobertas genéticas que vieram, eu não sei exatamente, vieram há alguns anos agora, que fala que os dinossauros são oriundos, os parentes mais próximos, os descendentes. O que é que a gente tem de descendente de dinossauro caminhando pela Terra atualmente, né? Porque a gente não tem dinossauro caminhando na Terra atualmente. A gente tem a galinha. Geneticamente, o parente do dinossauro é a galinha. Então os dinossauros, na verdade, não são répteis. E nos primeiros filmes, e até nesse filme novo, a gente tem toda essa constituição do dinossauro como réptil, como um réptil, assim. E, na verdade, essa descoberta genética leva a crer, a gente não tem um dinossauro para ver, que os dinossauros, na verdade, tinham penas. E são aves, na verdade, não são répteis. O parente mais próximo, né, que a gente tem caminhando pela Terra, é a galinha. E os filmes colocam os dinossauros como répteis, e na verdade aquela cor, aquela coloração de réptil, e não sendo coloridos e emplumados, como talvez por essa descendência genética de aves eles seriam. Uma outra questão que eu queria abordar, que eu achei até que no primeiro filme tinha um pouquinho disso, mas nos outros filmes, devido a todo esse clichê dessa franquia, que essa franquia é muito clichê, para vender brinquedo para as crianças, né, para vender brinquedinho, bonequinho de dinossauro para as crianças, e aí vem toda essa questão, já que, poxa, a gente vai vender brinquedinhos e bonequinhos para as crianças adoram os dinossauros, sabe o nome desse aqui e esse aqui, tudo mais, esse aqui é carnívoro, esse aqui é herbívoro, mas é isso que eu quero abordar para vocês, a questão do ser carnívoro e ser herbívoro. A gente tem em todos os outros Jurassic Park, até nesse último, esse Jurassic Park 2, essa questão da valorização do T-Rex, o T-Rex indo para lá, o Velociraptor, a espécie de manipulação genética que veio do Velociraptor, mas ninguém para muito para pensar quanto aos dinossauros herbívoros, sabe? Os dinossauros herbívoros que, na verdade, eles eram maiores até do que os carnívoros, maiores que o T-Rex, maiores que o Velociraptor, mas eles eram maiores. No primeiro filme a gente tem aquela cena contemplativa daquele dinossauro gigante, e ele vai andando, ele vai caminhando, e aí ele para, ele come a árvore, e aí ele continua andando e caminhando. Eu acho o seguinte, vamos lá, para onde eu quero chegar com isso tudo? Se a gente está fazendo um filme, uma franquia, que eu acho que essencialmente ela é para criança, cara, a gente tem que abordar isso. O primeiro filme, ele tinha um tanto quanto disso, de você abordar o fato, olha só, é o herbívoro, e o herbívoro, na verdade, não tem uma tendência à violência, e o carnívoro tem toda essa tendência à violência. Eu já tinha abordado isso para vocês quando eu fiz a crítica de Boas Maneiras, o fato de comer a carne sendo um desencadeador da violência na raça humana. E eu acho que, cara, olha só, eu não sou vegano, eu não sou vegetariano, eu até tentei ser na época, mas eu não sou vegetariano, eu não sou vegano. Na verdade, eu tento ser straight, mas todas essas questões da vida, os vícios da vida e as faltas de virtude da vida não me levam a ser straight como eu deveria ser. Eu não quero levantar bandeira de ser vegano e de ser vegetariano, de não comer carne, eu não quero levantar essa bandeira aqui. O que eu queria levantar é essa questão. Por que no filme, já que é um filme voltado para criança, por que ele não explora um pouco mais essa questão contemplativa do dinossauro herbívoro e não violento? E o filme, na verdade, coloca a gente mais como observação e uma questão de valorização maior do Velociraptor, do T-Rex, que são carnívoros que matam as pessoas. Cara, na verdade, toda essa franquia ela é totalmente clichê. Eles não acertaram toda essa questão genética do dinossauro, porque eu volto ao início do vídeo. Cara, os dinossauros
são oriundos da galinha. Quer dizer, a galinha é oriunda dos dinossauros. Quem botou o ovo primeiro? Foi o ovo? Quem veio primeiro? Na verdade, quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha. Mas os dinossauros não são répteis, são aves. E possivelmente eram emplumados e coloridos. E essa questão do herbívoro e do carnívoro, por que não passar isso para esse público infantil que é o maior consumidor de Jurassic Park? Por que não valorizar um pouquinho mais disso, da questão do herbívoro não ser violento e talvez se você comer mais vegetais e não consumir tanta carne, você não se torne uma pessoa violenta e agressiva na sua vida? Enfim, confabulações filosóficas sobre uma franquia que eu acho muito clichê. O último filme é bem clichê, como todos os outros. O primeiro, inspirado no livro do Michael Crichton, eu acho que foi um pouco mais interessante. Pena que todas essas concepções genéticas da aproximação dos dinossauros de aves não foi descoberta na época e, na verdade, nem eles colocaram isso agora. Mas é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Querendo conversar comigo sobre concepções filosóficas, stray edge, concepções científicas da origem dos dinossauros e os herbívoros e os carnívoros e as concepções de violência e agressão e comer carne, comer vegetais, os contatos estão aqui embaixo. Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificações. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.